Mocinho, você aceita Karen Beverly como sua legítima esposa? E eu os declaro marido e talher. Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Henrico. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. A franquia Toy Story é uma das, se não a mais importante da Pixar, marcando com seu primeiro filme, lançado em 1995, o início da onda de animações 3D. Com filmes lançados com muitos anos de diferença, acreditávamos que a franquia havia chegado ao fim com o lançamento do terceiro filme, ali em 2010. Foi aí que, em 2019, recebemos o quarto filme dessa franquia, que fechou a história do nosso personagem principal, Woody, e indicou uma mudança na dinâmica daqueles personagens. Assim, a Pixar continuou investindo em Toy Story depois disso, com curtas-metragens estrelando o personagem Garfinho e o filme Lightyear, que contou a história de origem do personagem Buzz Lightyear. Mas foi só esse ano que essa história teve mais um retorno para o cinema, com a estreia de Toy Story 5. Hoje, nós vamos conversar sobre o novo lançamento da Pixar, o que achamos do filme e o que ele representa para o presente e o futuro do estúdio. Afinal de contas, alguém ainda liga pra Toy Story? Ah, eu sei que eu ligo. Eu ligo também. Eu ligo, gente, eu ligo. Essa história da Pixar com Toy Story eu acho muito interessante. Você falou do filme Lightyear, né, que é um filme bem infame, na verdade, né? Não acho que é um bom filme. Ele foi um filme que passou por muitas polêmicas na época, principalmente por conta de uma personagem LGBT. É só disso que se lembra desse filme, né? Eu não lembro da história. Eu acho que sim. E teve... A gente sinalizou isso, né, no episódio sobre representatividade, que teve o episódio do Don't Say Gay, né? Da situação toda, que a Pixar se posicionou contra, né? Os funcionários da Pixar. E aí, o beijo gay que tinha sido cortado, ele foi retornado ao filme, né? Ele foi devolvido ao filme como meio que uma estratégia de gestão de crise, né? Pra mostrar que eles são, né? A Disney defende os LGBTs. Mas esse Lightyear, na verdade, ele era uma forma de expandir o universo, como se aquele filme que a gente tava vendo no cinema, ele fosse o filme que os personagens em Toy Story assistiam e que foi o filme que dentro daquele universo gerou os brinquedos que eram vendidos e que, enfim, foram parar na casa do Andy. E é interessante porque, na verdade, lá pra 2019, a Pixar tinha se posicionado falando que não ia mais produzir sequências dos seus filmes anteriores. Mais tarde, esse posicionamento mudou, aparentemente por uma pressão própria da Disney. E tem muita coisa envolvida nisso, né? Mas os filmes anteriores da Pixar, eles não estavam tendo muito retorno de bilheteria. Muito também por conta da pandemia e por muitas coisas que, se você observar o histórico dos nossos episódios, a gente até falava muito sobre isso na época, como a Disney boicotou as produções originais da Pixar durante a pandemia, lançando elas exclusivamente via streaming. E naquela época os filmes eram lançados tanto no cinema, mesmo em lockdown, tá? Tanto no cinema, quanto no streaming num valor lá de aluguel, né, praticamente. Você pagava um valor fixo e assistia o filme quantas vezes você quisesse por um período de tempo. E os filmes da Pixar foram os únicos lançamentos de grande porte da Disney naquela época que não receberam esse modelo. Eles lançaram via streaming como exclusivos do Disney Plus, né, do catálogo. É muito triste. E no fim das contas, gerou um prejuízo para esses filmes a longo prazo, né? E aí, por essa pressão interna e externa, a Pixar voltou a fazer sequências. Teve Divertidamente 2, que foi um sucesso estrondoso, né, quando lançou. E agora Toy Story 5, que também... Pô, a franquia por si só tem um super peso, né? Eu acho isso particularmente muito triste, porque se você acompanha o Gêmeos em Prosa há um tempo, vocês sabem que eu e o Henrico, a gente gosta dos filmes da Pixar mais recentes. Que é uma coisa que eu vejo que as pessoas não gostam, no geral, assim. Pelo menos vários amigos meus não curtem os filmes mais recentes da Pixar, concordam que a Pixar decaiu. E não que eu ache que isso realmente não aconteceu, mas eu gosto muito, eu adoro Luca, Soul, Turning Red, eu acho que são ótimos filmes. Claro, teve alguns deslizes aí pelo meio do caminho, tipo
esse filme do Lightyear, que eu nem lembro do que se trata direito. Só sei que conta a história do Buzz Lightyear, mas eu vi no cinema. Mas, no geral, eu acho que os filmes seguem tendo apesar de outra estética, seguem sendo bons. Eles só não têm a mesma repercussão. E vários deles não tiveram, justamente por conta desse boicote durante a pandemia, assim. Especialmente os 3 primeiros filmes que eu citei, que foi Luca, Soul e Turning Red. Eles realmente foram boicotados. O que é triste, porque são filmes que ficariam lindos na tela do cinema, né? Não, total. E Lightyear foi um filme que, na verdade, ele surgiu de uma estratégia da Pixar de tentar driblar uma exigência da Disney para fazer uma produção derivada de Toy Story. Então, eles queriam uma produção de Toy Story com os personagens de Toy Story. E essa foi a estratégia da Pixar de fazer isso ao mesmo tempo que produzia um filme original. Não deu certo e a forma com que a produção foi totalmente turbulenta expressa também a pobreza do filme por si só. Quando você assiste, assim, claramente é um filme muito ruim. Mas as produções derivadas de Toy Story são muito legais. Gosto muito da série de curtas do Garfinho, que são as únicas coisas legais do Garfinho. Porque o Garfinho é chato. Os outros curta-metragens, fora os do Garfinho, também são muito bons. Eu acho que, no geral, a Pixar conseguiu explorar, na verdade, durante todos esses anos, a franquia de uma forma muito positiva, assim, conseguindo nadar nesse sucesso, assim, de forma original. Mas é isso. No final das contas, uma pressão externa fez com que eles continuassem lançando os filmes, sequências de Toy Story, né? Que, inclusive, eu não sei se você sabe disso, Henrico, mas, na verdade, era pra Toy Story parar no 2. Nossa, na verdade eu não sabia, não. Era pro Toy Story ter parado no 2. E aí, por uma pressão da Disney, novamente, a Pixar não queria fazer o Toy Story 3. Por uma pressão da Disney, a Pixar produziu o Toy Story 3, que saiu em 2010. Isso aconteceu de novo no 4 e aconteceu de novo no 5. Exato. Então a gente vê que tem uma exigência de Toy Story, assim, a Pixar desesperada pra enterrar essa franquia de uma vez. E a Disney, assim, impedindo totalmente. Porque, assim, na verdade, Toy Story, o nível de sucesso de Toy Story é um absurdo, assim. Porque o fato de ser uma série que envolve brinquedos te dá ali uma gama de possibilidades de venda de merch, né? De produtos correlatos, que é o maior lucro da franquia, na verdade, né? A Disney lucra bilhões anualmente com brinquedos do Toy Story, do Woody, do Buzz, dos outros personagens, né? Que não saem da moda, né? Exato. E justamente porque pra cada geração tem um filme de Toy Story, você perceber. Inclusive pra gente, né? Que a gente assistia esses filmes desde criança também. Nossa, com certeza. O primeiro filme, pra mim, assim, é top melhores filmes que eu já assisti, assim, pela memória afetiva dele. Eu me lembro das primeiras vezes que eu assisti, foi um dos primeiros filmes que eu tenho recordação, assim, de ter assistido do começo ao fim, de criança, assim, sabe? Parece que, assim, quando começa o filme, se eu fecho os olhos, assim, e escuto, eu consigo voltar no tempo e parece que eu me vejo deitada na sala da casa da minha avó, comendo um miojo, depois de ter comido um miojo de galinha caipira, e assistindo o filme antes de dormir. Nossa, então é uma coisa, de fato, eu acredito que muitas pessoas devem ter essa mesma sensação, né? Principalmente quem cresceu, era criança ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e pra frente também, né? Inclusive quando a gente assistia, por exemplo, eu não tinha ideia que eram filmes tão, entre aspas, antigos. Pra mim, quando eu tava assistindo Toy Story 1, Toy Story 2, aquilo era, nossa, a coisa mais revolucionária que eu já vi em toda a minha vida. Não que era um filme que tinha sido lançado 10 anos antes de eu assistir, né? Que nós somos de 2001. Então, é muito interessante como esses filmes, até hoje, eles são bem atemporais. Apesar do gap tecnológico até entre os períodos, né? Eu reassisti todos os filmes pra gravar e pra assistir o quinto. E, assim, fica claro, óbvio, como a franquia de Toy Story, ela também reflete, de alguma forma, a evolução da tecnologia de animação 3D ao longo do tempo. Ela evolui, ela cresce e ela continua insistindo em existir junto com a evolução da animação. Isso é uma loucura, né? Eu também assisti todos os filmes antes de ir pra sala de cinema assistir o quinto. E, a diferença é grotesca. E ela já é gigantesca entre, tipo, o segundo filme, o primeiro e o segundo filme pro terceiro.
desses primeiros filmes pro quarto e agora pro quinto, é outro salto bizarro. Nossa, sim. E é interessante, né? Porque eu admito que, assim, reassistindo o primeiro filme, eu tenho um afeto muito grande pelos desenhos deles, pelo desenho do Andy, que depois eu me recordo que quando eu fui assistir o terceiro filme, eu já achei estranho o jeito que o Andy era desenhado, sabe? Porque ele tá bem melhor, né? Tecnicamente falando, mas era estranho. Inclusive, é um pouco o motivo pelo qual a maioria das animações da Pixar dessa época, eles não são protagonizados por humanos, porque as texturas de animação 3D daquela época ainda eram muito limitadas. Então, para seres humanos, você não conseguia criar animações muito detalhadas e ficava meio uncanny valley, né? Tipo, muito esquisito. E aí, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo, e aí eles conseguiam. Tanto é que a cara do Andy mudou umas 3 vezes, a da Bonnie mudou de novo pra esse filme, eles mudaram o traço dela de novo, e por isso que eles faziam com esses personagens, tipo, brinquedos, animais, monstros, porque, né, eles têm traços, figuras mais lúdicas, né, é mais fácil de você se assimilar aquilo de alguma forma, né. Mas pra você, Henrico, vamos pra gente aquecendo o nosso papo sobre esse filme. Uma pergunta polêmica, qual é o que você mais gosta dos 5 filmes até agora? Nossa, gente, pior que Toy Story tem uma régua de qualidade bem grande, mas eu acho que pouca gente discorda que o terceiro é o melhor, assim. Eu acho que é... Quer dizer, talvez você discorde, né, Júlio? Mas a maioria das pessoas que eu converso preferem o terceiro, e eu gosto muito do terceiro. Eu acho que é um filme que... ele é muito chocante no sentido dele mostrar uma mudança radical do status quo. Tipo, a primeira vez que eu fui assistir aquele filme, que a gente assistiu no cinema, o filme na época, quando a gente era pequeno, e quando eu vi que o Andy era grande, eu fiquei assim, mano, que porra é essa? O moleque é adolescente agora, tipo... E tudo dava um senso de grandiosidade, de urgência, mesmo sendo brinquedos. E... Nossa, esse filme impactou de um jeito muito diferente quando eu assisti no cinema. A cena da incineradora de lixo, que eles estão, tipo, prestes a morrer. Nossa, cara, é bizarro. Bizarro. Lágrimas. Poucos filmes me fizeram me sentir daquela forma, sabe? Inclusive, reassistindo esse filme, nossa, o terceiro filme é o que eu chorei tanto vendo esse filme, Henrico. Eu nem sei se eu te falei isso, mas eu chorei absurdos. E nem foi tanto nessa cena. Essa cena também, mas foi depois, quando o Andy foi deixar eles com a Bonnie. Nossa, como eu chorei. Como eu chorei. Parecia que que eu fazia parte daquilo, assim. E eu assisti isso mês passado, tipo, e eu chorava no sofá, tipo, meu Deus, parecia que eu nunca tinha visto aquilo na vida. Loucura. Eu acho que o terceiro é o melhor de longe. É o que a história é mais bem estruturada, mais interessante, assim. Eu acho que é o que eles mais, inclusive, brincam com todos os personagens no geral, porque eles participam de forma ativa do filme, assim, praticamente o tempo todo. Então, eu gosto muito do que eles fazem aqui nesse terceiro. Eu acho que ele ganhou um valor muito grande pra mim hoje em dia, mas pra mim é impossível. Pelo apelo emocional, o primeiro vai ser sempre, assim, tipo, o meu preferido. Mais pelo apelo emocional do que, de fato, pela técnica. Porque pela técnica, até, eu acho interessantíssimo. Quando fui reassistir o terceiro filme, ele roteiramente, eu inventando essa palavra, o roteiro dele é incrível. Tipo, eu achei muito bom. Real, muito bom. E é muito interessante quando você tá assistindo, porque os filmes se passam... E quando eu era criança, pelo menos, eu não tinha essa noção temporal, porque os filmes se passam num intervalo de, tipo, uns 2 dias. Tipo, cada um. Sim. No máximo, assim. Tipo, eles não duram mais que isso. E até o próprio terceiro. Minha memória, quando eu era criança, era que, os brinquedos ficaram presos na creche, tipo, enclausurados por meses, tipo, meu Deus, mas não, passou, tipo, 2 dias, cara. Justamente porque eles tinham, basicamente, um final de semana pra conseguir pegar a ida do Andy pra faculdade. Então, cara, concordo e acho que o terceiro, inclusive, ele é sublime enquanto sequência. Porque ele usa o fato de que ele estava trabalhando com personagens que já estavam cristalizados na nossa memória a favor dele pra abrir margem pro roteiro e só deixar a história andar, sabe? A gente já conhece aqueles personagens, a gente já tem conexão, afeto a eles. Então, a história, ela caminha... o fluxo da história é muito natural. Pô,
aulas, sabe? Eu acho muito, muito, muito foda. Uhum, com certeza. E gosto muito do 5º filme também, honestamente. Isso é um spoiler. A gente já conversou várias vezes aqui sobre essa questão desse movimento da Disney de insistir nesse tipo de produção que é tipo, em inglês é cash grab, né? Que é meio mercenária, de tipo, só se importa com lucro, que não tem valor artístico. Então, geralmente, produções live action de histórias já consolidadas, como tá rolando agora com a estreia de Moana, que inclusive foi um fracasso em fatores Disney, né? A bilheteria de estreia. E também sequências, né? Sequências e mais sequências dos filmes que a gente já conhece. Por exemplo, Divertidamente 2 era um filme que eu não queria ver, que eu não tinha interesse em assistir. Quando anunciaram, eu falei, nossa, isso não vai dar certo, eu vou inventar novas emoções. Isso não faz o menor sentido, porque já tinha sido estabelecido no primeiro. Mas beleza. E que claramente era aquilo era tipo, estão inventando moda pra criar um pretexto pra ter um outro filme. Mas Toy Story, eu acho que, apesar de eu também ter ficado meio tipo, gente, mais um Toy Story, não aguento mais. Tem um rolê de que a franquia Toy Story, ela criou uma base muito, muito forte, assim, que te dá muita liberdade pra criar histórias a partir de diferentes ganchos. Então, por isso que eu acho que todo filme... E também tem a questão dos artistas, claro, que são muito bons. Que é interessante que cada filme, de alguma forma, reflete não só um momento de vida de mim enquanto espectador. Então, eu assisti os primeiros quando criança. Quando você vê o terceiro, você já é mais crescido, você vê aquilo, né? Tipo, e aquilo reflete em você. Mas também reflete um pouco o momento da sociedade no momento que eles são lançados, né? São filmes também que acho que fazem muito sentido porque os brinquedos, eles são adultos, né? Eles não são retratados como crianças. Eles são retratados como basicamente adultos. Na prática, por exemplo, a preocupação que o Woody tem com o Andy é a preocupação que um pai teria com um filho. Entendeu? Verdade. Ele é praticamente um tutor silencioso do Andy, sabe? Tipo um padrinho mágico. É verdade. Tem razão. E eu acho isso legal porque, de alguma forma, até um reflexo sobre parentalidade e tal. E talvez eu esteja me passando na pauta, mas esse rolê de que as crianças crescem e elas deixam os brinquedos. Que os filhos crescem e eles, né, alçam voo e vão viver as próprias vidas, né? Enfim, não sei, criei esse paralelo agora. O que eu quero dizer, no fim das contas, é que os filmes sempre ressoam com o momento da história que eles lançam, e o Toy Story 5 também faz isso, principalmente com a questão da tecnologia, que era o maior gancho do filme, né? Que é o mais comentado, que o vilão do filme é um tablet. Sim, então eu acho que de alguma maneira, apesar de eu concordar totalmente com o que você disse, a questão, assim, de fazer filmes pra lucrar, quando eu vi que ia lançar, eu não fiquei animada com o filme, assim como eu não me animei com o 4, principalmente porque o 3 é um ótimo fechamento de franquia, mas eu acho que, assim, sentei na sala de cinema, levantei no final do filme e me agradei, assim, saí feliz. Achei que foi uma boa experiência e um bom filme, apesar de talvez ele não necessariamente precisasse existir. Não, assim, a minha sensação, antes da gente ir direto pro assunto, é que, tipo, beleza, a Disney falou, façam outro Toy Story. Já que a gente vai ter que fazer outro Toy Story, vamos fazer um bom filme que tenha algo a dizer, entendeu? Então, no final das contas, todo filme quer lucrar. Então, assim, isso é um fato na indústria, claro. E também, todo filme, nem filme tem um motivo de fato pra existir. Isso também é outra questão, né? Nenhum filme é essencial, obrigatório. Isso não existe, né? A gente tá falando de arte. E arte não é obrigatória. Então, assim, nenhum filme precisa existir. E já que ele existe, vamos fazer uma coisa boa, uma coisa bonita com isso. Eu acho que Toy Story é um filme bonito, que faz uma coisa bonita com as ferramentas que ele tinha. E pra mim é isso que importa no final das contas. Mas aí a gente já tá queimando largada, vamos pra sinopse, né? Bora! Bom, mas antes, se você tá nos escutando e aprecia o que a gente faz por aqui, queremos começar te convidando a prestar um apoio ao nosso trabalho. Você pode nos seguir na sua plataforma agregadora e nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for possível na plataforma da sua preferência. Assim, você não perde mais nenhum episódio e ainda pode ajudar a levar o programa para outras pessoas. Nos siga também em nossas redes sociais, @gêmeosemprosa no Instagram e @gêmeos.em.prosa no TikTok, para ter um contato mais próximo com a gente. Lá fazemos jogos, trends, vídeos aprofundados e outras coisinhas.
retrospectiva, Toy Story 5 traz um novo desafio para os nossos brinquedos favoritos: o crescente uso de telas por crianças. Bonnie está com cada vez mais dificuldades de fazer amigos, já que parece ser uma das únicas crianças que ainda brinca com brinquedos. É aí que, em busca de tentar ajudá-la, seus pais compram para ela a maior onda do momento, uma Lily Pad. A partir daí, Bonnie passa 24 horas grudada à tela, o que acende um sinal de alerta em seus brinquedos, que não se afeiçoam pelo aparelho e criam uma espécie de guerra contra ela. A aventura se desenrola quando Jessie e Bala no Alvo entram na mochila de Bonnie para acompanhá-la em uma festa do pijama, mas acabam se perdendo e indo parar em um lugar inesperado. Com a mudança do status quo da franquia, Jessie é colocada aqui como a personagem principal da história, já que assumiu a liderança do quarto da Bonnie no lugar de Woody, que decide se tornar um brinquedo errante no final do quarto filme. Bom, para começar a discussão com relação a esse filme, o fato da Jessie ter se tornado a protagonista. O que a gente pensa sobre isso? Pra mim, um ponto alto do filme, se não o maior. É, um movimento natural em relação ao final do quarto, que foi feito, inclusive, pra ser um final. Ele acabou com a história do Woody, e o Woody está aqui, basicamente, só pra aparecer no pôster e chamar atenção. Porque o personagem ele não tem função nenhuma na história. É, que é até esquisito. É, fica muito estranho. Eles podiam ter só deixado ele seguir o baile, né? É, pra mim, deixava ele seguir no baile. Poderia até ter uma cena da Jessie conversando com ele por rádio, como acontece aqui. Mas pra mim, ele não precisaria ter função na história. Não precisaria aparecer, né? Tipo, de fato. Porque a história dele acabou. E o fluxo natural é que a Jessie assuma esse papel, porque ela já tinha esse papel de personagem secundária, né? Não uma personagem secundária, de sidekick do Woody desde o começo, né? E também é o fluxo natural, levando em consideração a questão da Bonnie, né? Porque o Woody era o brinquedo favorito do Andy. No final do terceiro filme, como a gente falou, o Andy vai pra faculdade e herda, né? Ele passa os brinquedos dele pra Bonnie, que herda, né, todo o elenco principal dos filmes de Toy Story. Só que a Bonnie, isso desde o quarto filme, que deixa o Woody meio com crise existencial, a Bonnie não liga muito pro Woody, no final das contas. A personagem favorita dele é a Jessie. Tem até uma cena no começo do quarto filme que a Bonnie tira a estrela de xerife do Woody e coloca na Jessie, na cabeça dela. A Jessie é a xerife e é isso. E aí, no final do quarto filme, o Woody dá a estrela pra Jessie permanentemente. A Jessie, assim, no final está estabelecido, a Jessie é a nova líder do grupo. Isso tá claro, isso tá posto. Então, assim, é um fluxo natural, é o caminho natural da história. Pra mim fez muito sentido e deu muito espaço pra explorar a história da personagem, que a gente já conhecia desde o segundo filme, quando ela foi introduzida, e só que a gente ainda não tinha tido um fechamento definitivo pra ela, né? Inclusive, eu acho que é tão legal que eles tenham feito isso pra Jessie, porque, pra mim, tanto a Jessie quanto o Bala no Alvo são personagens tão quintessenciais pra franquia, que eu falei pra você, eu tava assistindo os filmes, na minha cabeça, era até difícil imaginar um primeiro Toy Story sem ela. Porque pra mim ela sempre esteve ali, ela sempre foi uma personagem central. Eu acho que por eu ter uma lembrança muito clara do aparecimento dela, de quando ela surgiu, isso não foi tão esquisito pra mim, mas ao mesmo tempo assistir o primeiro filme, depois de você já ter uma relação bem estabelecida com a personagem, é realmente estranho. Porque ela faz toda a diferença no ambiente, eu tenho essa impressão que ela é uma personagem que... Ela, pra mim, foi um respiro vê-la aqui com protagonismo, porque eu tinha a impressão que ela sempre foi uma personagem que precisava disso, ela precisava dessa voz, ela precisava aparecer e ela não tinha esse espaço. Porque enquanto o Woody, e a gente sabe isso desde o começo, o Woody, apesar de eu amar ele é um personagem egocêntrico, ele não gosta de dividir os holofotes dele. E eu acho que eles fazem isso de forma muito bem sucedida em todos os filmes, na estrutura da história mesmo, como ela reflete essa personalidade do Woody. Então, eu acho que aqui, ter trazido ela como protagonista foi muito essencial, assim. Ter visto ela com outros olhos, ver ela resolvendo problemas, sem ficar perguntando. Tipo, você vê que no começo ela precisa do Woody ainda. Ela liga pra ele no radinho, mas aí a gente vai vendo no decorrer do filme ela ficar independente. Que eu acho que é isso que ela precisa, porque ela é uma personagem super forte. Ela só não sabe disso, principalmente porque... Nos filmes isso já tá bem estabelecido que ela é uma personagem muito ansiosa por conta da história dela, que a gente vem a saber, logo que ela aparece no segundo filme da franquia,
que ela tem uma questão com abandono por causa da criança dela, que a abandonou, entre aspas. E é interessante que isso sempre pairou no decorrer de todos os outros filmes em que ela estava, né? Porque ela era sempre a personagem que eles tinham medo, porque ela tinha se afeiçoado ao Andy, e eles ficavam, tipo, tentando poupar ela o máximo possível no terceiro filme pra que ela não sentisse medo. E aí depois com a Bonnie a mesma coisa, tipo, esse medo do abandono é uma coisa que acompanha ela por todo o tempo, e eu acho que precisava de uma resolução. E eles fazem isso muito bem aqui, né? A Jessie é a primeira personagem, primeiro exemplo de personagem que a gente vê na franquia, que é um brinquedo que foi deixado pra trás por seu dono. Ela é a primeira, né? No primeiro filme tem a questão do Woody e do Buzz, que o Woody é meio narcisista e ele era favorito do Andy, chegou o Buzz, brinquedo novo, novidade. O Andy tá maravilhado ali com o brinquedo e, enfim, quer brincar com o brinquedo novo. O Woody fica um pouco pra trás. E aí o Woody tem esse receio de, vou deixar de ser o favorito do Andy. Mas nunca tá posto em jogo um receio de, por exemplo, nossa, o Andy vai me abandonar, não vou ter mais uma criança, nem nada. A Jessie é a primeira que eles mostram, inclusive, introduzem essa questão de crianças crescem. E o que acontece com os brinquedos depois? Se as crianças crescem, os brinquedos são deixados para trás. Ou ficam no porão, ou eles são doados, como foi o caso da Jessie, enfim. E a Jessie, ela ficou por anos deixada embaixo da cama, né? Pegando poeira. E sabe que você me falou, agora eu tive um insight que no primeiro filme, inclusive, esse é um dos principais embates que o Woody tem com os demais brinquedos do quarto. Porque os brinquedos, os outros personagens, eles sempre estão falando pro Woody que, tipo, é fácil pra você falar, pra gente ficar calmo, pra gente não ter medo. Porque você vai continuar sendo o brinquedo preferido. Mesmo que ele caísse de patamar, ele ainda, dificilmente ele seria um brinquedo que seria abandonado, enquanto os outros tinham esse receio, porque eles não eram os preferidos. Tanto é que vários daqueles brinquedos que estavam no primeiro filme, a gente parou de ver. Já no segundo, no terceiro, então, nem se fala, os brinquedos já não estavam mais lá. Vários deles. Inclusive, o Woody ia pra faculdade com o Andy, nossa. Seria uma vida meio total. chata, né? Mas tudo bem. O que ele ia fazer com um brinquedo? Eu não julgo, talvez eu fizesse isso também, mas... Mas assim, então eu acho que é uma coisa que... Como a gente sempre seguiu no ponto de vista principal do Woody, a gente não tinha esse medo. Porque a gente sabia que o Woody não ia acontecer isso com ele. Mas a partir do ponto de vista da Jessie, é diferente. Porque ela já passou por isso. Então eu achei que foi uma coisa assim, uma mudança de visão com relação ao valor do próprio brinquedo, assim. Assim, eu tô viajando na maionese, mas essa sensação que eu tenho, assim, que a gente teve uma nova sensação de o que é um brinquedo com relação ao seu dono. Porque Sim. A Jessie tem outra postura com relação a Bonnie, diferente do Woody. Não, total. Eu gosto muito como a Jessie é sempre retratada como essa personagem muito ansiosa, porque assim, eu vi alguns comentários na internet, enfim, pessoas falando que... Vou tentar explicar. O arco da Jessie no quinto filme é uma replicação do arco dela nos filmes anteriores, né? Que tipo, no segundo filme ela tá traumatizada, que ela não quer voltar pra caixa, porque ela foi deixada pra trás pela dona dela e ela tem um trauma. E no quinto filme, esse trauma volta. E nossa, estão repetindo o mesmo arco. Eu discordo nesse sentido, por alguns motivos. O primeiro é que traumas não são superados dessa forma, né? Tipo, superei. Uhum. Então, assim, o medo sempre volta, né? Você tem uma coisa que fica com você. Isso fica claro sobre a Jessie em todos os filmes. Desde o terceiro, quando a gente vê essa questão do Andy, ele vai largar a gente ou não. A Jessie é a personagem mais ansiosa com isso. Ela ventilava. Só de pensar, meu Deus, a gente vai ser jogado no lixo, tipo, meu. E ela sempre foi uma personagem estabelecida aqui, dessa forma. E no segundo filme, o jeito que eles resolvem o trauma dela, né, do abandono de uma criança, é substituir uma criança por outra. Tipo, agora você vai ser o brinquedo doente e resolver o problema. Mas a mentalidade, né, as crenças dela de abandono, de eu não sou suficiente, nunca foram resolvidas, nunca foram abordadas. Né? E é o que esse filme vai fazer de fato, né? Porque beleza, essa personagem tem um trauma porque ela foi abandonada por uma criança. Tá, o que isso quer dizer, o que a gente faz com isso e como a gente resolve. Agora, se depois desse filme fizerem outro filme sobre ela ter trauma de abandono pela Emily, que era o nome da criança dela, aí realmente eu vou achar esquisito. Mas não acho que é o caso.
Acho que nesse filme, o arco dela dessa forma é super apropriado. Ainda mais pelo caminho que o filme dá, que é muito interessante. Por quê? Da mesma forma que ela tem o nome da Bonnie nos pés, como o Andy tinha colocado, a Emily, que foi a primeira dona da Jessie, tinha escrito o endereço dela na calça do boneco. Como que ela vai parar em outro lugar, né? Você disse durante a sinopse que eles vão para lugares inesperados. A Bonnie vai até a casa das meninas fazer uma festa do pijama, leva os brinquedos, é ridicularizada, desiste de ficar com os brinquedos e deixa eles no carro com a mãe. O Bala no Alvo e a Jessie ficam desesperados, pulam do carro antes do carro sair. Só que, antes deles conseguirem entrar na casa, aparece um casal de idosinhos num carro, vem o brinquedo, vem o endereço na calça da boneca e fala, é perto daqui. É o dono, vamos lá devolver. E aí a Jessie vai parar na casa onde ela vivia. Eu achei isso muito interessante. Achei muito legal. Uma sacada muito foda. Ela vai parar na casa que ela morava com a Emily, lá no passado, anos atrás. E aí ela vai parar lá na casa, hoje mora outra família lá, e as coisas vão se desenrolar a partir daí, e ela vai ter que ser obrigada a enfrentar as memórias do passado. Eu concordo totalmente com o que você falou, que inclusive a Jessie, ela, de fato, nunca tinha sido confrontada a curar esse trauma dela, né? Ela só passou a focar em outra coisa. Primeiro no Andy, na nova criança, depois na Bonnie. Mas, de fato, ela nunca foi obrigada a lidar com isso esse sentimento que ela tinha, esse ressentimento que ela tinha com relação a toda a história dela, a Emily e tal. E aí ela vai parar naquela casa que ela conhece cada extremidade da casa. Então ela é obrigada a encarar esses sentimentos de frente. E tudo isso tem o seu estopim quando a gente vê, a partir da janela que agora é do quarto da Blaze, a gente vê aquela árvore, que é um ponto muito importante dentro das lembranças que a Jessie tem com a Emily, já que a Emily sempre brincava com a Jessie debaixo daquela árvore. Tem aquela cena bonitinha no segundo filme, com a música, e a Emily rodando a Jessie e tal. A gente já vê, assim, que vai ser um processo difícil pra ela, como de fato é, e eu acho que o filme soube explorar isso muito bem, chegando ali no ponto mais crítico, quando ela de fato vai até embaixo da árvore e encontra a caixa de memórias que a Emily deixa lá embaixo. E aqui o que acontece é o seguinte: a Jessie basicamente chega debaixo da árvore e aí ela vê escrito assim, sabe? Quando risca na casca da árvore, escrito Jessie e uma seta pra baixo. Jessie esteve aqui. É, isso. Jessie esteve aqui. E aí ela acha estranho, a Jessie olha aquilo, acha estranho. E aí quando ela olha pro chão, ela vê que tem uma coisa, tipo parece uma caixa meio enterrada, mas um pouco desenterrada, assim. E aí, a hora que ela pega aquela caixa, ela abre e vê fotos e outras memórias, cartinhas, que dá a entender que é ali a Emily com a sua filha, que se chama Jessie. O que é assim... Ela deu o nome da Jessie pra filha dela. Nossa. Ela deu o nome da Jessie. Quando eu percebi isso, você não tem noção, Julia, no cinema, eu coloquei a mão na minha boca, eu fiquei assim, meu Deus! Eu comecei a chorar, de soluçar. Cara, nossa... Ai, eu também. Nossa, como eu chorei, meu Deus. Porque quando você vai vendo a cena, não sei se você teve essa sensação, mas eu demorei pra perceber o que era aquilo, porque eu acho que a gente... Não, eu vi que ele Jessie esteve aqui, eu fiquei assim, nossa, mas a criança escreveu o nome do brinquedo dela na árvore, que é isso? É a mesma sensação que eu acho que a própria Jessie teve, né, ao ver aquilo ali. A gente teve também de demorar a entender o que é aquilo, né? Nossa, eu achei que isso foi uma cena tão emocionante, tão bonita, impossível não chorar. E ao mesmo tempo, eu acho que foi a cura necessária pra essa ferida que a Jessie tinha, sabe? Tanto pra ela quanto pra gente público que tava assiste e acompanha essa história há tantos anos, né? Sim, e assim, é importante recontextualizar porque a Jessie estava revivendo um trauma. Nesse momento do filme, a Jessie vai parar naquela casa que agora... Quem mora é essa menina chamada Blaze. A Blaze encontra a Jessie e o Bala no Alvo e ela começa a brincar com os dois. E ela é uma criança um pouco mais velha e tal. E isso brilha os olhos da Jessie. Ela percebe que aquela era uma criança criativa, diferente do restante de todas as crianças ali ao redor, né, da Bonnie, que são todas, ficam grudadas no tablet, né?
só ficam com tecnologia, não brincam, não tem esse senso lúdico. E isso brilhou os olhos da Jessie e falou, olha só, eu tenho que fazer essas duas serem amigas. Ela já estava perdida, então assim, ela criou um plano ali com outros personagens que ela conhece lá, que são personagens que eles misturam brinquedos com tecnologia, né? São brinquedos tecnológicos, que a gente pode contextualizar isso mais tarde. E aí eles conseguem mandar uma mensagem no nome da Blaze pra Bonnie, na rede social da Lilypad, falando que, olha só, chama o seu brinquedo, vem aqui e tal. A Bonnie vai pra lá, e no caminho pra lá, ela começa a ser ridicularizada pelas amigas dela, que veem essa mensagem na rede social e falam, nossa, você brinca com brinquedo ainda. E aí ela começa a sofrer cyberbullying na porra da rede social da Lilypad, com as amigas dela, entre aspas, ridicularizando ela por ainda brincar com brinquedo. E esse filme ainda ronda muito isso, tem sobre esse rolê da pressão social de brinquedo coisa de criança. A criança precisa se posicionar enquanto, olha, sou maduro, crescido, então não brinco com brinquedos, brinco com um tablet. E aí a Bonnie vive essa pressão social, e isso faz com que, quando ela chegue lá na casa e a Blaze com os dois brinquedos em mãos, falando, toma seus brinquedos, a Bonnie fala, não precisa, pode ficar. Assim, segurando o choro, né, completamente, né, traumatizada pela situação que ela tava vivendo. Mas a Jessie, ela se enfrenta aquilo, ela tá revendo o trauma dela de abandono da Emily. A criança olhando pra cara dela falando, não quero você. Que é tipo o maior pesadelo de um brinquedo. E aí ela sai correndo pra aquela árvore pra ficar sozinha, assim, ao relento. Tipo, ela, eu sou inútil, ninguém me quer. E, enfim, ela também passa por um momento de trauma ali. E é quando ela encontra a caixa e aquilo muda algo na cabeça dela. Porque isso é uma coisa muito importante desse filme que eu acho que não foi tratada de forma tão frontal nos outros filmes da franquia. Que, com exceção da situação do Andy, do apego dele ali com o Woody e tal, a gente sempre vê essa questão do abandono dos brinquedos sob a perspectiva dos brinquedos, que é sempre assim, nossa, as crianças horríveis, como monstros, como podem abandonar o brinquedo, como ousam crescer, sei lá. Não nesse sentido, mas tipo, sempre no sentido de... É uma criança malvada que faz isso, né? É, a criança cometeu uma crueldade com o brinquedo de abandoná-lo. E, no fim das contas, o que esse filme mostra, e eu acho que de forma, assim, definitiva, não sei se esse assunto volta pra franquia Toy Story dessa forma, é que as crianças vão crescer e elas vão deixar seus brinquedos pra trás porque as coisas, né, as pessoas mudam. E cada coisa tem um papel em uma fase da vida e os brinquedos perdem seu papel quando as crianças crescem. Os brinquedos vão para outros lugares, vão viver suas vidas provavelmente com outras crianças ou em outro canto, igual o Woody fez. E aí, essa pessoa que não é mais criança cresceu, não é porque ela deixou o brinquedo para trás que todas aquelas memórias ficam para trás. Aquela fase da vida continua tendo sido essencial e o brinquedo continua, tipo, não é porque eu perdi minha função, porque a fase da infância daquela criança passou, que tudo que a gente viveu antes foi inútil. Tudo que eu vivi com ela, no momento em que nós estávamos juntos, foi importante e foi necessário. E essas memórias marcam uma pessoa. Né? É inevitável. Marcaram a Emily. E de tal forma que você dá o nome do brinquedo no seu filho. Tipo assim, isso é uma coisa surreal, sabe? É a prova ali concreta do quanto o brinquedo marca a vida de uma pessoa, pelo menos ali naquele contexto, né? Você sabia, inclusive, que nas primeiras versões do roteiro de Toy Story 5 era pra Emily aparecer velha? A Emily teria uma aparição, assim, no filme. Ela ia reencontrar a Jessie e tal. Isso foi cortado no final. Ah, que interessante. E ela ia estar idosinha, né? Porque muitos anos passaram. Mas... Sim, porque eles deixam isso claro, né? Que a Jessie e o Woody são brinquedos... dos anos 50, mais velhos. Né? Eu acho que essa é uma conclusão muito linda e madura pra tudo que os filmes vêm construindo, né? Eu concordo totalmente com você, assim. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto de terem colocado a Jessie como protagonista, porque eu acho que essa desdemonização dessa questão da relação brinquedo-criança precisava acontecer, e eu acho que essa foi a melhor forma que eles fizeram. Sim, e com a personagem que é tipo, como a gente já trouxe aqui, foi a primeira personagem, ela é a representação máxima desse conflito entre a criança que cresce e o brinquedo que é deixado pra trás. Ela é o primeiro exemplo que a gente tem contato. Por isso que esse momento é tão icônico, sabe? É como se,
É a cura de uma ferida coletiva dos brinquedos e de nós, audiência, entendeu? Porque eu me empatizava com os brinquedos. Eu, enquanto criança e enquanto adulto, vendo Toy Story, pensava, nossa, criança como pôde, entendeu? Sim. Então isso mexeu com as minhas sinapses. Eu cheguei a pensar, a me sentir culpada com relação aos meus brinquedos. Quantas vezes? Todas as nossas Barbies e nossos Max Steels guardados lá no fundo do quartinho, né, que a gente fala que é tipo o... Não é porão, né? Mas onde ficam nossas coisas guardadas em casa. É um quartinho do fundo, do quintal da casa da nossa mãe. Eu acho que foi um grande acerto do filme, da franquia, de Toy Story no geral. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso revelou uma certa falta de propósito dos outros personagens dentro do filme. Porque, basicamente, o filme é da Jessie do Bala no Alvo, assim, se relacionando com um novo universo, mas tem pouca interação com os personagens que a gente já conhece, que é o Woody, o Buzz, a Beth, enfim, o Rex. Acho que eles eles nem aparecem direito nesse filme, mesmo as cenas que acontecem dentro do quarto, normalmente elas têm mais... os outros personagens... eles quase não têm interação. Eu acho que isso foi uma coisa que talvez tenha sido um grande incômodo pra mim. E é uma coisa que você percebe assistindo desde o começo, né? Que a gente fez a nossa maratona. Fica claro ali. Como a gente disse, o terceiro filme, fechamento perfeito pra aquele núcleo de personagens. Pra mim, acabava ali. E a partir do quarto filme, você tem que começar a inventar moda. Todo aquele elenco principal de personagens, você não tem mais nada pra fazer com eles. Então, tanto no quarto filme que fica todo mundo ali. O Senhor Cabeça de Batata, o Rex, o Slink, todos esses personagens que a gente ama tanto, que eles tinham uma dinâmica tão interessante nos outros filmes e que moviam o filme sempre. No quarto e no quinto, eles não têm nada pra fazer. Eles ficam ou trancados na van, no quarto filme, ou nesse quinto eles ficam no quarto fazendo nada, ou vão pra caixa, voltam pra caixa. O Rex deve ter umas 5 falas nesse filme. Até os brinquedos da Bonnie, os que a gente conhece no terceiro, no quarto, eles não têm nada pra fazer. E tanto no quarto quanto no quinto, eles introduzem um núcleo novo de personagens pra dar um senso de novidade. E o que acontece é que, provavelmente, esses personagens também vão ser deixados pra trás. Da mesma forma que, sei lá, os bichinhos de pelúcia que aparecem no quarto filme, e que eles são tão importantes ali pra história, eles não fazem nada nesse filme. Eles aparecem numa cena, tem uma fala e somem. Até a Beth, os amigos ali da Beth, claro. Todos esses personagens que foram introduzidos no quarto filme, eles não fazem nada aqui. Então, o que eu fico pensando é que, tipo, você fica insistindo pra fazer novos filmes dessa franquia, e os personagens que você tem ali, como você já terminou a história deles, eles não têm nada pra fazer. E aí você só demonstra, através ali do corpo da história, como, na real, tipo, por que você tá fazendo um filme com esses mesmos personagens se você já terminou a história deles? Então, eu acho que, beleza, esse filme eu acho muito bom. O quarto filme eu acho que tem seus problemas, né? Mas é um filme que se justifica ali dentro do seu próprio escopo. Mas acho que pro futuro, se eles vão querer, e eu acho que eles vão querer, fazer mais filmes de Toy Story, se eles querem não tornar isso mais exaustivo, eles vão ter que dar um jeito. Ou, sei lá, cria uma nova história com os personagens do núcleo que já está ali. Tipo, eles têm que botar esses personagens pra fazer alguma coisa, não é possível. Ou você cria um núcleo de personagens totalmente novo, cria, né, em outro lugar, com outra dinâmica, né? Outro Buzz, outra Jessie, outros personagens, outros brinquedos, outra coisa, né? Totalmente desconexa. Transforma a Toy Story em uma antologia. Sei lá, um universo que dá essa possibilidade, que dá essa amplitude. Eu acho que é uma coisa possível. Mas, é meio chato isso, né? Que você mesma falou, né? De que os personagens que a gente ama não fazem nada. E até o terceiro filme, isso foi muito legal de ter assistido todos, assim. Eu não sei se você lembra disso especificamente, mas até o terceiro filme, todos os personagens, eles participam muito ativamente. Sim. Tipo, no primeiro filme, eles não caem e se perdem junto com o Woody e com o Buzz, mas mostra o tempo todo eles ali tentando descobrir como que ajuda, como que acha o Buzz, eles participam. No segundo filme, eles saem em aventura junto, o terceiro também, e a partir do quarto, realmente eles desaparecem, e isso é muito frustrante. Apesar disso, me soa triste também, parte do que você falou, é com relação o sucateamento dos próprios personagens novos, né? Já que eles se propuseram a trazer novos personagens pra esse universo, por que não aproveitar deles o máximo que pode? Tipo, os personagens do quarto filme, eles eram, assim,
aquela vilã que é a Gabi Gabi, bem sem graça. Aí realmente, né? Ela foi viver a vida dela, tchau, é isso, né? Foi bem sem graça. O quarto filme, no geral, eu não gosto dele, eu acho ele sem graça, assim. Acho que, beleza, é isso. Eu concordo que ele se justifica ali dentro dele mesmo, mas eu particularmente não gosto muito dele. Mas ele apresenta alguns personagens interessantes, e esses personagens desaparecem. E o meu medo é que, tipo assim, se eles forem continuar, eles vão fazer a mesma coisa com os personagens legais que apareceram aqui. Que tem vários, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas a começar pela própria Blaze, né? Que é a personagem que, no final, ela acaba realmente dando certo, ela acaba ficando amiga da Bonnie. Porque a Blaze é uma criança diferente. Eu acho que eles colocam muito a Blaze, principalmente porque ela é uma criança que vive num outro contexto, né? Ela tem cavalos. Ela mora na roça, né? Ela mora na roça, entre aspas. Então, ela é uma personagem que... Claramente ela vai brincar com brinquedos, apesar dela ter, sim, as pressões de mexer com tecnologia e tal. Mas ela é, sim, uma personagem que eu gosto muito e que foi uma grata surpresa de uma boa amiga pra Bonnie, sabe? Eu gostei de ver elas brincando juntas no final. O que vai acontecer com essa Blaze? Ela vai desaparecer se eles forem continuar a franquia? No quesito animação também tem uma coisa muito legal que eles fazem, que eles dão um traço meio de giz de cera pros momentos em que elas estão brincando, né? Que aí os personagens encarnam, né, nesse formato um pouco mais lúdico, com giz de cera, eles encarnam as encenações das brincadeiras. Então, a Jessie com um vestido numa festa de gala, onde ela, na verdade, é uma espiã, sabe? Coisas assim. Então, eu gosto muito, são os momentos favoritos do filme. E a gente vê isso rolando com a Blaze, né? Quando a Blaze vai brincar tanto com a Jessie quanto com os outros brinquedos dela que estavam guardados, que tem o rolinho, o Clica e o Atlas, né? Que são brinquedos que ali representam um conflito com a Jessie, porque eles são brinquedos que misturam elementos de tecnologia. E ali no próprio contexto da infância da Blaze, eles representaram um entrave com os brinquedos que não tinham tecnologia nenhuma. Então o rolinho, ele é tipo um brinquedo que serve basicamente para ajudar, ensina a criança a usar o banheiro sozinha. E ele é tipo um rolinho de papel higiênico de plástico. O Atlas é o telefone de hipopótamo, né? Eu gosto dos personagens, eu acho que a dinâmica deles é muito legal. Acho que o papel deles meio engraçado, porque uma questão que começa a me incomodar cada vez mais no filme, que a introdução do debate sobre tecnologia é muito interessante, mas ao redor da história, conforme a narrativa vai avançando, o que parece é que eles começam a igualar a tecnologia como se fosse qualquer outro brinquedo novo. Como, por exemplo, o Buzz Lightyear. No sentido de, olha só, o rolinho veio e os outros brinquedos sem tecnologia ficaram para trás. E é só que o rolinho, ele também é um brinquedo, olha só como ele é legal. E ele também ficou para trás depois que veio uma tecnologia nova. Então, se a gente se unir, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Sendo que, na verdade, a questão de um rolinho que se aperta um botão ele fala, não tem nada a ver com a Lilypad, que é literalmente um celular gigante feito pra criança, né, que com todas as implicações de vícios e tal, que na verdade é a própria resolução da Lilypad mais tarde, mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu acho, assim, no mínimo estranho o que eles fazem aqui, assim, até com relação ao próprio arco da Lilypad depois, de tipo, ela... se compadecer das coisas que ela fez e voltar atrás e tal. Enfim, eu não sei, eu não tenho muito uma opinião tão bem formada com relação a isso, assim, se eu gosto ou não gosto, mas, no geral, ela é apresentada como uma vilã, mas, enfim. É que assim, a Lilypad, ela é a vilã do filme porque ela entra em atrito com os brinquedos, né? Mas o rolê da Lilypad é que ela é uma personagem ansiosa, hiperativa e desesperada por validação da Bonnie e das amigas da Bonnie. Então o que ela faz é que ela basicamente espera a nossa própria ansiedade com tecnologia. Então ela é desesperada, cria hiperestímulos pra fazer a Bonnie ficar perto dela e pra fazer a Bonnie ganhar amigos. No fundo, ela quer o bem da Bonnie. Ela quer que a Bonnie tenha amigos, que ela tenha uma vida social boa, que ela se prospere, enfim. Ela quer o bem da Bonnie. Só que ela tem uma mentalidade totalmente deturpada, de que tipo, eu vou fazer a Bonnie ficar viciada aqui nesse jogo, jogar o jogo do sapo o dia inteiro, porque senão ela não vai ter amigos. Tipo,
Não é legal. Mas aí a gente vê porque quando a Bonnie sofre cyberbullying, a Lily Pad vê isso, ela vê que por conta dela, ela se aproximou de crianças que não eram boas pra Bonnie, e aí ela se auto-joga fora, né? E aí isso cria outra dinâmica, mas tipo, eu acho isso legal, quer dizer, acho isso legal no sentido dos personagens em si. Eu acho que eles são bem escritos, eu acho que a dinâmica é legal. A gente assistiu em português, claro, e eu gosto da interpretação da Maísa, que ela foi escalada pra fazer Lily Pad, e o rolinho eu não sabia, não sabia. Eu não sei se você sabe, mas quem faz é o Rafael Infante, que é aquele ator / comediante super famoso, já fez vídeo no Porta dos Fundos, né, nos primórdios. E por eles serem atores, apesar deles serem Star Talents, eles são atores, então a interpretação deles é muito boa. Eu gosto muito da Maísa como Lily Pad, eu gostei da dublagem. E o Rolinho também é um personagem muito bom. Pra mim, assim, é um dos pontos altos do filme. Eu gosto do Rolinho. Também gosto. Achei ele super engraçado, inclusive. A dinâmica Muito dele engraçado. com a Jessie é muito legal, porque eles ficam se beliscando o tempo todo, né, se enchendo o saco. Só que, na real, né, conforme o tempo vai passando, a Jessie ganha uma afeição com a Blaze, e ao mesmo tempo ela vai ganhando uma afeição por esses outros brinquedos, que no final das contas, né, no final do filme, quando a Blaze e a Bonnie virarem amigas, eles vão todos ser grandes amigos, né? Eu acho que também porque a Jessie entende que aqueles brinquedos em específico, eles não limitam a criatividade da Blaze, né? Que era uma coisa que ela ficava apontando pra eles, tipo assim, ela não brinca com vocês, isso não é brincar de verdade. E na verdade, ela brinca sim com eles. Sim. Acho que isso que é muito legal, que eles tratam nesse filme também, que é essa coisa, tipo, qual é o limite do brincar? Quando que vira uma brincadeira? É só quando tá acontecendo do jeito que você acha que tem que acontecer? E então eu acho que isso também é uma coisa bem legal, assim, de ter trazido esses personagens que são meio termo entre a Lily Pad, que é um iPad, e um brinquedo tipo de pano, como a Jessie. Eu acho 100%. que trouxe essa dinâmica divertida. E além disso, eu acho que outra coisa que me fez rir muito nesse filme foram os buzzes. Que eles Nossa, a entram gente nem na falou sobre isso ainda, introdução. né? Eles entram na introdução do filme. E quando eles apareceram, eu admito que eu fiquei tipo, mano, o que eles vão fazer com esse filme, velho? A introdução desse filme, pra mim, acho que talvez tenha sido a coisa que eu menos gostei, assim, de toda a estrutura, que eu achei um pouco confuso. Mas depois eu achei eles tão engraçados. O filme, ele sempre testa cada vez mais a piada do Buzz, que não sabe que ele não é um patrulheiro espacial. Que ele é um brinquedo. E aí, pensa, um exército de Buzz Lightyears que não sabem e todos acham que todos são patrulheiros espaciais. E eles viram, Sim. tipo, um exército de brinquedos. Essa piada até testou a minha suspensão de descrença, porque esses brinquedos, eles são uma versão tech do Buzz Lightyear, né? São um lançamento novo. Que aí eles têm luzes novas, funcionalidades novas, inclusive eles são drones. Praticamente. Gente, Sim. eu acho que um brinquedo literalmente drone não daria muito certo, porque ele seria muito caro, gente. Você sabe quanto custa um drone? Não, é muito caro. E esses brinquedos, eles viajam por quilômetros sem acabar a bateria. Tipo assim, gente, não é igual um helicóptero de brinquedo que você levanta ele um pouquinho e fica, que legal. Nossa, mano, eles fazem viagens voando de drone com a hélice toda. Tipo, gente, calma assim. Não sei se eles pensaram nisso, porque tem essa coisa meio lúdica, né, deles voarem grandes distâncias. É um filme, gente, tá tudo certo, mas assim, a minha cabeça desafiou de adulto, um pouco. Henrico. Desafiou minha suspensão de descrença, isso é um fato, mas eu gosto muito como essas cenas sempre dão um respiro na história, porque na verdade eles são brinquedos que acabaram parando numa ilha, provavelmente eles estavam num navio, né, num container, sendo levados pra outro lugar, né, onde eles iam ser comercializados. O container caiu, eles foram parar numa ilha. Aí os Buzzes criam uma embarcação pra fugir da ilha. Aí eles vão parar em terminal. Não é terminal, né? Numa baía. Aí da baía eles vão parar na floresta. E aí, cara, toda essa história vai combinar deles entrando num celular, num tablet, descobrindo a mensagem da Jessie, né? Da Jessie desaparecida. E eles veem a estrela de xerife nela e falam: Uau! Comando estelar! Comando estelar! E eles ficam obcecados, eles acham que ela é, tipo, Gente, é uma... Eu passo eles acham mal que ela com é essa governadora piada. do universo, mano.
Essa piada do Comando Estelar, ela é incansável, ela é muito engraçada. Porque eu, automaticamente, quando eu vi isso, eu dei risada lembrando do Buzz Lightyear no primeiro filme. Que eu não sei se você tinha essa sensação, mas era até irritante que o Buzz não enxergava. Nossa, mano, ele é muito irritante, mano. Ele, Comando Estelar. Porra, que saco. Mas é muito engraçado. É muito bom mesmo. No final das contas, então, a grande crise desse filme, como eu falei anteriormente, é a questão da relação das crianças de hoje com a tecnologia. Então, como encaixar a tecnologia dentro da vida do dia a dia de crianças sem que elas percam a criatividade que os brinquedos geram ao incentivar que elas brinquem, né? E a gente vê essa discussão muito latente aqui nesse filme em específico, com esse embate, né, entre os brinquedos e a Lily Pad, que é uma vila, inclusive, boa. Eu considero ela uma vila boa. Não, como eu falei, eu gosto muito da introdução desse conflito, porque apesar dele reforçar o conflito que é universal entre todos os filmes de Toy Story, que é o medo do abandono dos brinquedos, ele faz isso de uma forma diferente, ele dá outro senso pra isso. Por quê? As crianças estão substituindo os brinquedos por lily pads. Só que Sim. Esse medo é retomado por uma outra perspectiva. Porque se por um lado, antes, você era trocado por outro brinquedo, ou enfim, a criança crescia, você ainda tinha outra possibilidade de existir. Você ia ser herdado por outra criança, depois por outra criança, e a vida ia seguir. Mas agora, eles tratam isso de um senso quase apocalíptico, de que, tipo, não vai ter mais crianças pra brincar, porque todas as crianças vão começar a usar tablets, pra todo sempre. E nenhuma criança mais vai pegar um brinquedo na vida. Até pela cena da Jessie entrando na casa do vizinho, né? Ela vê os brinquedos abandonados no quintal. Ela encontra outros brinquedos e até entre os brinquedos que são errantes, né? Igual que a gente vê lá entre o Woody e tal. Todo mundo já tá falando, tipo, meu Deus, a tecnologia, nós vamos morrer, tipo. E realmente é uma coisa diferente, porque nunca existiu nada igual ao celular, né? É uma coisa muito nova. E realmente, assim, é um alerta generalizado do quanto a tecnologia pode ser prejudicial pro crescimento de uma criança, né? Tanto é que, gente, uma criança de 8 anos... Pais, pelo amor de Deus, você tá dando um tablet pra uma criança de 8 anos, eu vou me matar, como assim, velho? Não façam isso, não façam isso. Não dê um tablet pra sua criança de 8 anos. E é super perigoso, justamente porque eu falo isso assim, nós fomos crianças que não crescemos sem tecnologia, mas também não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje, né? Já existiam celulares, mas era celular com tecla, teclado, não era a mesma coisa. A gente viveu muito um período de transição. Tipo, já tinha computador, sim, mas os computadores não eram muito bons. A gente não tinha acesso a tecnologias de ponta, né? A gente... não era uma internet discada, mas também não era o melhor dos Wi-Fi. Enfim. O máximo que a gente fazia no computador era colocar um CD de um joguinho que a gente tinha, o computador rodava o joguinho, a gente jogava e ponto. E tinha joguinho que nem rodava no computador que a gente tinha em casa. Então, assim, era essa grande... A gente mexia no Orkut também. No Orkut, jogava os joguinhos do Orkut, depois a gente teve o Facebook. Então, assim, a gente sempre teve uma limitação, sempre tinha um entrave, né? A tecnologia nunca foi o centro ali das coisas que a gente fazia enquanto crianças, né? A gente tinha videogame, por exemplo, né? E a gente jogava videogame quando a gente era criança. Mas isso nunca fez com que a gente abdicasse de ter os nossos brinquedos e brincar do jeito que a gente brincava. Inclusive, a gente era muito louco, a gente brincava muito bem. Nossa, Júlia, a gente era muito bom nas nossas brincadeiras. Inclusive, eu não sei se você teve essa sensação, mas assistir essas cenas que... dos cenários inventados pelos personagens, que é muito bonito nesse filme, nesse quinto filme, mas aparece também nos outros, né? Principalmente quando o Andy ainda era criança, sempre na introdução do filme era sempre uma história que ele tava fazendo. Inventada que ele tava fazendo, né? Mas aqui eles estilizam a animação. Então, isso me lembrou muito das coisas que a gente inventava, que é tipo um porco casando um dinossauro com sei lá, um outro bicho lá, uma boneca, nada a ver. Isso me deu muito uma sensação boa de que, tipo, na minha cabeça era exatamente assim. Era assim que eu via as coisas quando eu tava pegando um brinquedo na mão e fazendo. Tipo, e aí eu até falei com você, né? Eu fiz a conexão com RPG, né? Porque faz um bom tempo que eu não jogo RPG, mas eu jogava RPG há alguns anos. Comecei a jogar na pandemia, e por conta, né, da situação lá do lockdown. E, enfim, apesar
da Julia, por exemplo, não ter essa relação com o RPG, o que eu falei pra ela quando eu estava escrevendo a pauta é que o RPG é basicamente o que a gente fazia com os nossos brinquedos. A gente usa uma ferramenta específica, seja um jogo de tabuleiro, seja brinquedos, e a gente cria uns cenários na nossa cabeça a partir disso e conta histórias. E era o que a gente fazia quando a gente era criança. A gente construía quase séries, né? Tipo assim, a gente criava uma história ali. Quando a gente terminava de brincar, a gente falava, amanhã a gente continua de onde a gente parou, entendeu? Tipo, a gente nunca... Foi sempre assim. E a gente montava o cenário também, né? Então, e RPG funciona exatamente assim. E pra mim, quando eu comecei a jogar RPG, foi muito legal, porque eu mestrei por um tempo também. E foi a primeira vez em muito tempo que eu me vi voltando a escrever ficção, que era uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, que foi a forma com que eu me apaixonei pela escrita, e que depois, né, eu cresci e fui fazer jornalismo. Hoje eu escrevo, leio basicamente pro trabalho, né? O que é muito diferente, né, de você escrever uma coisa, tipo, mexer na sua cabeça, né, trabalhar com a sua criatividade pra criar coisas novas, sabe? Isso é muito legal. E é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque tem um tempo que eu não jogo RPG. E eu acho que é uma coisa que a gente não pode abandonar enquanto adultos até. E eu gosto dessa mensagem do filme. De que, tipo, brincar é muito importante, gente. Não parem, entendeu? Nada substitui a brincadeira, né? É. E até eles fazem ali no final aquela coisa da Lilypad ser uma relação conciliatória com a Lilypad e os brinquedos no final, tipo, a terceira via contra o radicalismo. Exato. É tipo, tá tudo bem então, tablet, gente. Bebam com moderação. Tipo assim. Mas, sim. Mas é importante que isso que o filme faz também, de mostrar que os brinquedos, eles não são necessariamente antiquados, eles não podem sair da moda, porque eles são importantes pro nosso crescimento. Porque é isso, tipo, eu me vi muito nesse final do filme, durante o filme também, porque apesar de eu não ter sido uma criança que cresceu com um tablet, eu me vejo, por vezes, podando a minha criatividade, deixando de explorar coisas não só com relação a lazer, mas até com relação a, tipo, trabalho, funcionalidades, tudo, porque a tecnologia me limitou. Eu fiquei acostumada com respostas rápidas, e eu acho que isso é um problema geracional, assim. Eu costumo dizer que, até vou trazer um outro ponto, assim, a gente sempre fala muito da preocupação com as crianças, que é uma preocupação super válida, porque as crianças estão em começo, estão em formação. Mas e as pessoas mais velhas? E, tipo, a geração da minha mãe, da nossa mãe, que, tipo, eu vejo muito isso nela, inclusive. E já conversei com outros amigos que veem isso nas suas próprias mães. Que é essa coisa de ficar muito no celular, jogar joguinho, ficar muito no Instagram, rolar Reels, igualzinho gente jovem faz. E às vezes deixar de fazer outra coisa, deixar de ler um livro, deixar de assistir outra coisa, porque fica o tempo todo no celular. Então essa é uma coisa que a gente não discute tanto quanto a gente deveria como sociedade, mas é uma coisa que deveria ser cada vez mais discutido, porque faz parte do nosso dia a dia. É isso. Então eu assisti esse filme, mesmo que eu não seja uma criança, eu me vi ali. Nossa, é verdade. Tudo bem, eu posso ter a tecnologia a meu favor, mas eu não posso esquecer de usar da minha criatividade. Total. De brincar, de olhar pro mundo do lado de fora, de ficar com as minhas cachorras, de sair pra andar na rua, de ficar sem o celular umas horas, entende? Então eu acho que no final, apesar de ser ali uma coisa engraçada, essa conciliação, até pra, enfim, vender Lilypads, eu acho que a mensagem no final é válida, no final das contas. É que foi isso que a gente falou, né, de que Toy Story também é muito lucrativo pelos produtos paralelos, né? E assim, já tem brinquedo da Lilypad por aí, que não é um literal iPad, né? Tipo, não é um iPad, mas é um brinquedo que simula ali a Lilypad. Tem joguinhos, né? Tem joguinhos, é muito mais um brinquedo de criança mesmo, que tem botões ali que você aperta, enfim, né? Tipo um laptop da Xuxa, sei lá. Isso que você falou pra mim é, enfim, muito importante. Tem um rolê também que tenho cada vez mais pensado sobre isso, sobre as chupetas de adulto, que quando a gente vê uma criança, por exemplo, como uma criança, ela se apega muito fácil por uma chupeta, ou
por algum brinquedo ela não solta tal, e a gente fica tipo, não pode, que não sei o quê. E a gente se vê nesse lugar de autoridade, de tipo, eu não tenho problemas como esse, mas as pessoas fumam cigarro, tem gente que não consegue passar meia hora sem fumar um cigarro, gente. Tem gente que não consegue passar meia hora sem pegar no celular, olhar o feed. Tem gente que não consegue passar meia hora sem tomar uma xícara de café. Tipo, a gente é facilmente pego, né? Entrando nesses vícios, nesses costumes que muitas vezes são prejudiciais pra gente. E a gente precisa falar sobre isso e refletir sobre isso. No caso do filme em si, eu continuo achando que uma criança de 8 anos não poderia ter um tablet. No final, a mensagem é até bonitinha, no sentido de a tecnologia tem que ser usada pra criar pontes entre pessoas. Então, conectar você com outras pessoas. E, enfim, eu tenho amigos que eu conheci no Discord, que são meus melhores amigos até hoje, e que a gente já deu rolê, enfim, já se encontrou, e nós nos conhecemos pela internet. E isso é muito legal, né, por si só. E é, de fato, uma possibilidade. Eu continuo achando que não pra uma criança de 8 anos, mas eu vejo isso enquanto uma boa mensagem pra, por exemplo, o adulto que tá assistindo o filme, sabe? Então, pra mim, é só nisso que peca, tipo, pra criança... mais ou menos, né? Agora, pra você enquanto adulto, acho que, como você falou, é necessário, né? É essencial. Sim, até porque, pelo que você falou mesmo, de tipo, você fez amigos na internet, mas vocês não se limitaram à internet. Vocês Total. expandiram a amizade de vocês pra vida real, que no final é onde a vida acontece, ela não acontece dentro das telas. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que, assim, crianças de 8 anos não tenham tablet nem celular, mas uma conciliação entre a gente conseguir equilibrar as novas tecnologias e o dia a dia e outras coisas, outras atividades, é uma coisa super necessária na atualidade. Nós adultos, não dê tela pra uma criança. Eu vou ficar repetindo isso, gente. Uma criança não é pra estar com o celular. Sim, as crianças estão em formação. Porra! Puta que pariu. Mas enfim, é isso, gente. Fora que é perigoso pra caramba, né? A internet é um perigo que só. Bom, agora é a hora da prosa da vez, o quadro fixo do podcast em que trazemos recomendações de filmes, séries, álbuns, jogos, livros, enfim, obras que têm nos impactado e nos movido nas últimas semanas, mas que não necessariamente teriam espaço para virar pauta no programa. Dessa vez, em homenagem a essa pauta falando de Toy Story 5, a gente decidiu fazer um prosa da vez temático, voltando à nossa infância, que foi esse período tão importante e tão marcante nas nossas vidas e na vida de todo mundo, né? Sim. Vamos lá, Henrico, começar? A ideia é a gente recomendar coisas que a gente consumiu, né, que nos impactaram quando a gente era criança, de alguma forma. Entrando nesse gancho de brinquedo, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu trouxe essa ideia, né, porque foi eu que trouxe essa ideia, foi o álbum Música de Brinquedo, do Patofu. Da banda Patofu, que pra mim é muito importante porque foi o primeiro show de música ao vivo que eu vi na minha vida. Foi verdade, o foi show mesmo. do Música de Brinquedo do Nunca Patofu, esqueci. no Sesc Bauru, tá? O Sesc, o comunismo brasileira, todos sabemos. E lá em Bauru a gente era sócio do Sesc, porque a nossa mãe é professora. E a gente, era basicamente a nossa segunda casa, a gente tava lá o tempo todo. E teve uma vez que teve um show do Patofu desse álbum lá em Bauru, e aí a gente foi junto com a nossa mãe lá no Sesc, ela levou a gente. E basicamente é um álbum inteiro feito, gravado com instrumentos de brinquedo. Então uma guitarra de brinquedo, um piano de brinquedo, sei lá, qualquer coisa de brinquedo, aqueles triângulos, enfim. Eles fazem todas as composições com brinquedos, com instrumentos de música infantis. Eu tava ouvindo antes de gravar e, nossa, as composições são muito criativas, são muito lindas. E a música pra criança mesmo. Quando eu tava pesquisando, eu descobri que, na verdade, a Música de Brinquedo virou uma série do Nick Jr., que já tem 2 temporadas, e, né, inspirado no trabalho desse álbum. Que também depois teve o Música de Brinquedo 2, enfim. Então, eu não assisti essa série, enfim. Então, minha recomendação vai ser o Música de Brinquedo 1, que foi o álbum que eu escutei, que eu vi o show quando eu era criança, que pra mim foi tão impactante. E hoje eu, enquanto uma pessoa que ama música e que ama ver música ao vivo, isso pra mim foi, sei lá, evento canônico da minha vida, sabe? Nossa, muito legal. Eu tenho muita lembrança disso também. Apesar de eu não me recordar muito, de fato, sobre as músicas, mas eu me lembro da performance. Muito. Foi uma coisa muito marcante pra mim. Que eles faziam ao vivo com os instrumentos de brinquedo. Brinquedos. Nossa, gente, esse show foi muito legal.
Era muito legal, era muito legal. E eu lembro que a gente viu o show todos sentados, né? A gente estava sentado no chão. Então, foi confortável de assistir. Foi legal demais. Nossa, uma super experiência. Levem crianças para shows. Eu acho que é uma coisa assim, e uma lembrança que fica para sempre. Inclusive o Sesc, ótimas opções, né? Tem muita coisa legal no Sesc. Exatamente. Shows apropriados para crianças. Não Sim, shows gente. que não são apropriados. Não leva seu filho pro show do Travis Scott, por gentileza. Enfim, para mim foi muito difícil pensar em alguma coisa, porque tem muitas coisas que foram marcantes para mim na infância, mas eu decidi que eu ia trazer aqui uma indicação meio ampla, mas como um lembrete. Eu pensei em falar sobre videoclipes, que é uma coisa que ainda é muito produzida, mas eu sinto que a gente perdeu o hábito de vê-los. Porque quando eu era criança, eu me lembro de ver eu sempre tive contato com música a partir dos videoclipes. Fora rádio, né? Mas as músicas que eu mais gostava de escutar, às vezes nem sempre tocavam na rádio. Então, o meu contato com elas eram por videoclipes. Ou pelo TVZ, do Multishow, ou pela MTV, ou mesmo assim, por DVD mesmo, que você alugava DVD de show, ou DVD com coletânea de músicas, que essas músicas eram videoclipes. Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim, e eu acho que é um hábito que eu perdi. E eu percebo que não só eu perdi, mas muitas pessoas perderam no decorrer do caminho. Então, fica aí a minha prosa da vez assista videoclipes. Pare e assista, ao invés de só escutar a música enquanto você tá fazendo outra coisa. E a primeira coisa que eu pensei, na verdade, voltando no tempo, é nos videoclipes da Lady Gaga, que era, assim, um ícone dos videoclipes dos anos 2000. Sim, então, a gente assistia muito. Muito, muito. Então, eu pensei em trazer essa coisa mais ampla de vamos assistir mais videoclipes, mas para trazer um pontinho da minha infância de fato, escutem, vejam os videoclipes dessa fase da Lady Gaga, são excelentes. A primeira coisa que passa pela minha cabeça é Telephone, que é um videoclipe que eu admito que eu demorei muito pra entender, porque eu era muito criança e os videoclipes dela eram até meio impróprios, né, galera, na verdade. Impróprios pra crianças, mas a gente, naquela época, a gente só via, então, a gente nem tinha mas eu gostava muito. Nem entendia o que tava rolando, né? Mas nesse sentido, nós LGBT somos resistência, porque o estereótipo de programa entre amigos LGBTs mais famoso todo mundo sentar no sofá e assistir clipe junto. Já fiz muito. E é muito legal mesmo isso que você falou. Eu queria só complementar, porque hoje, inclusive, os artistas pararam de investir em videoclipe porque as pessoas não assistem mais. Até, é um reflexo até nas visualizações do YouTube. As pessoas não consomem mais música por imagem. E é legal porque o videoclipe, ele meio que te obriga a dar mais atenção pra música, né? Tira a música desse lugar de som de fundo, dá mais atenção a ela. E eu acho que é uma coisa que até o próprio jeito que música é produzida hoje, como a gente consome, música virou commodity, música virou... a gente banalizou um pouco a música. Então isso era muito legal, era uma época em que a gente não podia escutar música de qualquer lugar, em qualquer momento. A gente tinha que ligar a TV, botar no TVZ e assistir os videoclipes, então criava uma conexão muito diferente. Então acho isso muito legal. E a ordem também, né? Total. Não era uma coisa que você controlava, então tornava tudo, toda vez que aquela música tocava, era muito especial, porque você não sabia quando ia tocar de novo. E marcava a gente, né? Enfim, era muito legal. Adorei a recomendação, Julia. Obrigado. Bom, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer por você ter escutado a gente até aqui. Continue nos acompanhando nas plataformas de áudio e não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for na plataforma da sua preferência. Isso ajuda muito nosso podcast a chegar em outras pessoas. Se possível, também compartilhe o podcast com seus amigos, nos grupos de WhatsApp ou com as pessoas que você acredita que também vão gostar do nosso trabalho aqui. Esse episódio foi editado por Yoshi Ohashi
E vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais. Estamos produzindo conteúdos para o Instagram e para o TikTok em @gêmeosemprosa e @gêmeos.em.prosa, respectivamente. Nos siga também em nossas redes sociais pessoais. Você me encontra no Instagram em @julia_nunes. E você me encontra em todas as redes em @henricosouto, Henrico com E e Souto com U. É isso. Tchau! Até mais! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.